gente tem uma outra telespectadora também, que ela contou o seguinte: ela engravidou com 15 anos, depois ela acabou engravidando novamente com 16 anos e rejeitou esse filho, esse segundo filho. Hoje esse filho tem 14 anos e está no mundo das drogas. O que ela deve fazer? Essas são consequências quase que assim... A gente tem que entender uma coisa, deixa eu falar assim. Assim como nós temos leis no mundo natural, existem as leis espirituais. E as leis no mundo espiritual é assim, ó, 1 mais 1 é 2, não é 2,5, não é 3, não é ponderável, ou seja, são números exatos no que diz respeito. Ou seja, se a porta foi aberta e essa porta está permitindo a ação, ou seja, de espíritos malignos para atuarem, automaticamente a consequência ela é natural, vai acontecer se não houver um reparo, se não houver um arrependimento, se Jesus não entrar na história, a pessoa, ou seja, arrepender-se e pedir que o Espírito de Deus venha reparar, restaurar isso, porque assim, as leis no mundo natural ainda elas são, você pode acionar, você pode, né, entrar na justiça, você pode amenizar, ou seja, as consequências do erro, do dano, mas no mundo espiritual não funciona assim. Ou seja, abriu a porta, a palavra de Deus é muito clara. Se fizeres tal coisa, então, ou seja, colocar o Senhor como sendo a minha vida, então, ou seja, eu vou ter as consequências, não consequências, mas os privilégios. Mas agora, quando eu abro a porta, consequentemente, as consequências elas vêm e elas trazem, ou seja, não só dano para a minha vida, mas abre uma porta para que as próximas gerações sejam afetadas também. Então, na realidade, o que acontece muitas vezes é que nós estamos vivendo uma sociedade que está relativizando todas as coisas. E só que no que diz respeito à palavra de Deus, não funciona desse jeito. Princípio é princípio. Princípio é princípio, ele é imutável, não tem como mudar. Sim. As pessoas assim, mas eu não acredito. Se você acreditando ou não, o princípio vai permanecer, né? não entende? Pelo que eu entendo, por exemplo, no caso dela, ou seja, abriu a porta, né? Isso, mas E pode como reparar. Como que ela faz? Então pode ser hoje? reparado. Na realidade, ou seja, é ela, em primeiro lugar, trazer a vida de Cristo para dentro dela, não é? E aí, a partir daí, ou seja, já que ela foi o agente de rejeição, ela pode se tornar agora um agente de bênção sobre Amém. a vida da filha. Então, ou seja, ela tendo conhecimento do poder da palavra de Deus na vida dela, então ela pode ser agora esse agente de quebrar todas as maldições, ou seja, todas as palavras muitas vezes que a pessoa falou, verbalizou contra a criança, dizendo que é uma porcaria, que não devia ter nascido, só veio bagunçar minha vida, sabe, você nunca vai ser nada, nunca vai dar em nada. Então você pode reverter esse quadro, ou seja, abençoando a vida, dizendo que ela, apesar daquele momento, a mãe não tinha conhecimento, você não conhecia os princípios da palavra de Deus, hoje você conhece, então você retira todas as palavras de maldição, você quebra no poder que há em Jesus Cristo e você tem poder também como, ou seja, mãe, autoridade espiritual. Você pode aí, a partir daí, abençoar. Provavelmente essa jovem está envolvida nas drogas e aí já está assim um passo também para gerar um outro filho bastardo. Então você tem tempo ainda de quebrar essa maldição para não dar prosseguimento para frente aí. Amém. Amém. A Michelle ligou pra gente e a gente, baseado naquele princípio, pastor, de que o amor remove realmente a multidão de pecados, de que a palavra confessada em amor ela é o suficiente para quebrar muitas coisas, ela pergunta o seguinte: teve uma criança que foi rejeitada na sua gestação, só que depois que veio o nascimento, o amor foi assim, incondicional, algo que a gente não consegue explicar. Então ela amou aquela criança de todas as maneiras. A pergunta é a seguinte: então eu preciso ter algum tipo de quebra? Se o meu arrependimento veio no ato do nascimento, eu já amando aquela criança de todas as formas? Sim ou não? Se ela amou, ministrou na criança todo o amor dela, automaticamente ela já está quebrando essa rejeição, tá? Agora ela tem que observar a criança, se não vai ter nenhum sintoma, tá? Ela vai ter que observar. Se alguma coisa acontecer, é porque ainda houve alguma coisa da rejeição. Sim. Mas como ela está ministrando amor, ela está no caminho certo. Está ministrando amor, está abençoando a criança, está continuando orando, abençoando e ministrando amor e observando. Na escola, alguma coisa assim, ela vai ter que observar essa criança. Se ficou alguma coisa ainda, alguma sombra disso. Que muitas vezes a gente trabalha com as pessoas assim, fica alguma sombra daquilo que aconteceu.
a gente vai tirar o quê? Vai tirar essa sombra, tá? Que vem acompanhando, né? A gente não sabe se gerou uma maldição, as palavras que ela citou nessa rejeição, como que ficou, tá? Isso tem que ser quebrado também. Muitas vezes a pessoa tem que confessar, né? E colocar para fora. Né? Já que ela está amando e ministrando, ela vai fazer o quê? Ela vai ver essas palavras que ela ministrou, ela, no reino espiritual, ela desfazer essas palavras. Seria sobre tipo que ela pegar a criança, pega o bebê e falar, minha filha, eu falei isso, mas eu rejeito isso, eu digo isso. Ela poder, como um bebezinho, né? Poder fazer isso com a criança? Ela pode renunciar e ministrar a bênção sobre a criança. Porque, na realidade, no que diz respeito à criança, ou seja, a criança não está conseguindo entender, mas a gente entende que no mundo espiritual está acontecendo. Certo. Que ela, como autoridade, então ela está fazendo essa ministração. Porque a gente tem que entender que, ou seja, no mundo espiritual nós temos aí a força das trevas que está observando e as forças celestiais, ou seja, né? Então, qual o poder que nós temos para tocar no mundo espiritual? Através da nossa palavra, através das nossas intercessões. Então, neste momento, ou seja, ela exerce a autoridade, né? Se tem que pedir perdão, pode pedir perdão, ou seja, porque o Senhor está ouvindo, os anjos também estão testificando e aí está sendo desfeito toda e qualquer influência das trevas. E a gente tem um comentário de uma telespectadora, né? A Vilma falou que participou lá da Clínica da Alma, o senhor pastor Rogério ministrou na vida dela, falou que foi uma bênção e que tem certeza que esse quadro aqui vai beneficiar muitas outras pessoas. Amém. Graças a Deus, a gente fica feliz com isso. Né? Nós também ficamos. Amém. E uma outra telespectadora ligou aqui, ela se chama Thaís, de 27 anos, e ela teve um tipo de rejeição que não sei se a gente ainda comentou aqui, eu acredito que não. Ela tomou uma decisão na vida dela, teve uma experiência e hoje ela quer ser pastora. Mas essa decisão é rejeitada pela família, os motivos, né, não vem ao caso aqui, mas ela sente um tipo de rejeição, porque a família não apoia no momento que ela quer tomar essa decisão tão importante para ela. Como lidar com essa rejeição? Isso pode deixar marcas até no ministério dela? Eu não creio que deixe marcas, não. Eu vejo que aí é mais uma oposição, ou seja, das trevas que está usando quem? Quem que mais afetaria a vida da gente? Aqueles que estão próximos, né? Sim. Que é a família, não é? Então, assim, até mesmo no aspecto de uma família, às vezes não crê ou ainda não conhece o Senhor, estão ainda firmados em alguns outros valores espirituais, então podem achar isso, não é? Mas aí agora é você, o que pesa mais, agradar a Deus ou os homens, né? Então, se você tem convicção que essa é a vontade de Deus para a sua vida e agradar a Deus está acima mesmo do que a família pensa, segue para frente, né? Continua essa caminhada, continua aí nesse propósito, né? Até porque quando nós olhamos as bem-aventuranças, no finalzinho diz assim, regozijai-vos e exultai, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, pode encarar isso como uma perseguição. E uma das perseguições mais fortes é justamente no seio familiar, quando ali a gente vai ter que realmente levantar a bandeira, né? Eu sou de Cristo e avançar. Mas se ela não mandou deixa essa isso aí te deter, não. Se ela mandou essa pergunta é porque ela se sente rejeitada. Mas é algo que Deus vai curar mas e tratar. Não interprete isso como rejeição. Rejeição, isso. Não. Interprete isso como perseguição. Com certeza. Chamado é chamado. Né? Se é sua vocação e seu chamado, você vai ganhar todos para Jesus e todos vão virar pastor ainda. Amém. Abençoa aí o seu chamado, viu? A gente tem mais perguntas. Pastor, só fica calmo, porque Não, o senhor ainda vai continuar a falar. Se não der para falar tudo hoje, não tem problema, não. nós continuamos na segunda-feira. De preferência sempre do... Mas é porque a gente tem mais uma pergunta do José de Souza, né, daqui de PH. Ele quer saber se há diferença entre rejeição e repúdio. Ele viveu isso ao longo da vida, né, não tem sido fácil. E como trabalhar com isso? Como lidar com isso? Mas repúdio em que sentido? Repudiar as pessoas, a atitude das Eu imagino que ele foi repudiado. Ele foi repudiado? Eu não vejo muita diferença, não. Eu não vejo muita diferença, não. Porque até pode ser aí a nomenclatura usada, mas na prática, ou seja, o sentimento talvez seja motivação é a mesma, né? A intenção é a mesma. A ferida vai ser a mesma. É a mesma, vai ser a mesma. Porque você repudiar uma pessoa e você, na realidade, você está querendo, ou seja, deixar a pessoa excluir, de lado, né? excluir. Excluir. Que, na verdade, é uma rejeição. Né? Sim.
Tem uma pergunta que chegou de casa, eu queria até colocar aqui em questão, que é a seguinte, o Twitter aqui mandou pra gente. Eu devo me consultar com um psicólogo cristão ou com um psicólogo normal? Né? Normal é ótimo, né? É, um que não seja cristão. Eu fiquei pensando, porque você dizer que não é porque a psicologia é uma tarefa completamente reconhecida. Eu queria que você, na resposta, pastor Guerra, pastor Gera, você já falasse também da estrutura do Clínica da Alma, que tem psicólogos, tem psiquiatras, tem Pedagogo, vocês né? trabalham junto com a medicina, né? Olha só, inclusive eu vou sugerir você entrar no site do lagoinha.com e você acessar, eu não sei quantos boletins aí, o nosso Jornal do Atos, acho que uns 4 atrás, inclusive a chamada na capa é isso, né? Ou seja, psicólogo ou psiquiatra cristão, ou seja, sim ou não, mais ou menos isso a chamada, não estou lembrando agora. Então foi uma matéria muito boa feita aqui pela editoria do lagoinha.com. Deixa eu até dar o endereço, o Thiago Vicente, falei do Twitter aqui, tá, Thiago Vicente. Ok, Thiago. Então você pode acessar ali, porque nesse jornal do Atos foi uma matéria muito bem feita aqui pela editoria do lagoinha.com, fazendo uma abordagem muito boa e equilibrada sobre isso. Nós não podemos descartar, ou seja, que usar essa expressão de psicólogos não cristãos, tem excelentes profissionais muito competentes, sem dúvida nenhuma. Quem sou eu para dizer que não? Agora, o importante é que a pessoa tenha uma base, um conhecimento espiritual, até porque você é alguém que conhece o Senhor. Então, tem que ter essa perspectiva do corpo, da alma e do espírito, dentro da perspectiva tricotômica, ou seja, nós somos compostos assim, né, no corpo, alma e espírito. Normalmente, algum profissional que não tem essa dimensão, ele vai ser um pouco limitado nesse aspecto de entender como que nós agimos, como que também somos influenciados espiritualmente, não é? Emocionalmente e muitas vezes trazendo no corpo, na soma, ou seja, a somatização de muitas enfermidades, ou seja, debilidades que a gente está enfrentando. Não quer dizer que nós sempre vamos ter, mas muitas vezes nós passamos por momentos assim. Tem momentos que a gente pode ter uma notícia ruim, um impacto, uma decepção, ou seja, uma tristeza momentânea que afeta o nosso todo. Mas não quer dizer que isso tenha um problema sério. Não, nós enfrentamos isso. Então, resumindo, eu sempre vou sugerir que você procure alguém que tenha um conhecimento espiritual cristão, que vai também poder te ajudar nesse aspecto, né? Tanto como um psiquiatra, ou seja, então um psiquiatra comum, você usou essa expressão, não pode atender? Claro que pode. É óbvio que pode atender, porque ele é um profissional, não é? E tem excelentes profissionais aí. Mas você tendo uma base espiritual, de alguém que tem uma base espiritual, é muito melhor. Sim. E nós temos uma outra pergunta de outra telespectadora, a Daiane, pastor Demar. Ela conta que ela sofreu uma rejeição pelo pai. Demorou 7 anos para conhecê-lo. E posteriormente a conhecê-lo, ela observa que ele não tem tanto interesse em manter essa relação com ela. Como fazer? Isso aí vai ter que passar pelo processo de paternidade também. Porque muitas vezes ela mesma pode ter criado esse bloqueio. Tá? Talvez nem parte da pessoa. Muitas vezes a pessoa fala assim, a outra pessoa está me rejeitando. Mas vai ver, a pessoa criou aquele bloqueio e ele mesmo não ajuda com que o outro se aproxima. Ele impede o outro se aproximar. Então a gente tem que ver o quadro para ver se está havendo esse pendimento ou se essa barreira está dentro dela. Ela vai ter que quebrar essa barreira, desfazer isso, tá? Essa barreira dentro dela, analisar. Será que é eu que não estou querendo aproximar? Muitas vezes a gente fala assim, fulano quer aproximar de mim, mas eu não aproximo dele. Pode ser também, às vezes, o caso numa situação dessa, fica tanto tempo, quando encontra, Tá horrível. quer viver um relacionamento de alguém que já tem um relacionamento desde... E de uma vez, né? E às vezes isso não acontece e ela se frustra. Se frustra, com certeza. Aí vai haver uma frustração porque a expectativa é muito grande. Chega ali, não consegue, você entendeu? Essa expectativa, ela vem frustrar porque eu não consigo aquilo que eu sonhei. Entendi. Então, muitas vezes, até o castelo é jogado por terra ali naquela hora. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir devagar. E curando, trabalhando aqui dentro dela, vendo as barreiras que ela mesma criou. Porque o que acontece? Nesse período aí, veio as expectativas e veio os pensamentos negativos também. Como que vai ser? Será que eu vou ser
bem, né, na minha abordagem, tudo, então vai vir tudo isso.